Vem comigo agora, a gente vai falar agora finalmente de um carro. E aí você vai descobrir comigo se vale a pena ou não alugar um carro. Esse carro que eu tô andando aqui agora, ele é um carro alugado. Esse carro ele é alugado e eu fiquei um tempo já com... é meu segundo carro alugado. E pra mim hoje vale a pena. A gente tem que fazer uma série de contas quando a gente vai alugar um carro. Mas principalmente a gente tem que ter algumas perguntas básicas, porque as contas às vezes não é tão simples, o pessoal não gosta de fazer conta. Mas vamos fazer algumas perguntas quando a gente vai pensar em alugar um carro. O que vale a pena para mim hoje? Eu andei refletindo muito sobre isso, né? E hoje para mim vale a pena alugar. Mas eu vou te falar agora quais são as perguntas. Esse é um formato novo que a gente está tentando fazer aqui, de um vídeo mais descontraído, mais tranquilo, um bate-papo mesmo, pra gente tentar entender aqui enquanto vocês andam comigo, tentar falar alguma coisa interessante. Então considere se inscrever, o suporte balança um pouquinho, então não repara não, mas o conteúdo vai ser bom. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que você deve pensar quando a gente fala de alugar ou comprar, se você fosse realmente comprar esse carro, você já teria o dinheiro? Isso é um ponto importante. Se você tem o dinheiro, ok. A partir do momento que você tem o dinheiro, você tem disciplina para investir esse dinheiro. A gente às vezes, em alguns cenários, mesmo se eu não tiver o dinheiro, ainda assim vale a pena alugar o carro, porque comprar com financiamento e etc. é meio óbvio, né? É lógico, o financiamento é sempre caro, depende. Porque em épocas que o carro, época de pandemia, por exemplo, o carro subiu muito de preço, o mercado estava muito louco, realmente era até financiado, era melhor do que alugar um carro, porque o carro valorizava ao longo do tempo. O pessoal comprou o carro em 2020, 2021 e vendeu mais caro em 2022 ou 20, vendeu mais caro em 21. Então teve essa crescente, só que agora os mercados voltaram ao normal. Essa aberração já não existe mais. Então vamos lá, se eu tenho dinheiro na mão para comprar o carro, é melhor eu guardar o dinheiro ou é melhor eu comprar o carro? Primeira pergunta então, você consegue guardar esse dinheiro? Você tem disciplina para ter esse dinheiro guardado? Ou, se você não tem esse dinheiro, se a gente pensar que a gente poderia juntar o dinheiro para comprar o carro, você teria disciplina para guardar a diferença? Bom, beleza, eu sou um cara disciplinado, respondeu a primeira pergunta. Se você é disciplinado, o aluguel combina com o seu perfil. Agora, se você não é um cara disciplinado, já repensa se realmente o aluguel faz sentido para você. Por que eu falo isso? Porque o aluguel, ele é uma poupança forçada. Desculpa, comprar o carro pode ser uma poupança forçada, até mesmo o financiado. Porque o cara, às vezes, como ele não tem controle nenhum, o orçamento dele escoa, ele não tem controle nenhum financeiro, e aí ele acaba que o fato de ter uma prestação ali, por mais que o carro seja um passivo, que não é um passivo tão bom, porque ele vai desvalorizar, uma série de coisas que a gente já sabe sobre o carro, o cara vai fazer, porra, beleza, é muito ruim, mas é o único jeito que eu consigo guardar dinheiro. Então, se o cara não tem disciplina, mas ele respeita o boleto que chega lá todo dia, cara, talvez esse cara seja um cara que não compensa alugar, porque o dinheiro dele vai simplesmente sumir, porque ele não vai conseguir investir a diferença. Respondeu a primeira pergunta? Não, eu sou um cara disciplinado. Bom, você é um cara disciplinado, mas o quanto que você é eficiente na sua disciplina? Você consegue rentabilizar o seu dinheiro o suficiente? Por exemplo, vou colocar aqui uma taxa, um investimento, que tem alguns estudos que falam que se você conseguir esse tanto de investimento, que seria IPCA mais 6, ou seja, 6% acima da inflação, é um investimento eficiente que no longo prazo você vai ter bons frutos. Então, se você faz a conta de depreciação, de custo do carro, custo de imposto, etc., mais ou menos, é uma conta bem generalista, tá, gente? A gente vai ter, se você é um cara que consegue investir a IPCA mais 6, é melhor que você invista, considerando que você está pagando um aluguel condizente, tá? O aluguel, a gente precisa fazer as porcentagens, mas vamos ver se eu consigo fazer com vocês aqui, dirigindo e fazendo conta e gravando vídeo. Esse carro aqui, por exemplo, na época que eu aluguei ele, vou falar a situação real, esse carro, o aluguel dele é 3 mil reais. Ele estava em aproximadamente 130 mil. Se eu pensar 130 mil, uma parcela de 3 mil reais, aí eu vou ter que fazer a conta aqui. Então esse carro aqui, por exemplo, era um carro que eu pago 3 mil reais. E aí eu sei quanto que ele vai dar a porcentagem, quanto que é a porcentagem, né, do valor de referência. Se quiser pegar aí como referência, se eu não me engano, ele, na época que eu peguei esse aluguel de 3 mil, esse carro aqui eu tinha como comprar ele por 130 mil reais à vista. 130 mil à vista, é mais ou menos essa conta. Que é um Jeep Renegade Longitude 1.3 Turbo, carrinho top. Inclusive,
fazer um review dele depois. Eu tinha um Corolla Cross alugado, só que eu peguei ele usadinho. Eu peguei um carro usado alugado. Isso é um negócio muito bom, mas normalmente não é disponibilizado pelas locadores de carro, né? Normalmente o carro, eles alugam um carro zero, então o custo é maior. Mas nesse caso o carro conseguiu pegar um carro caro, com 18 mil quilômetros rodados, então eu consegui um preço bem baixo no aluguel dele. Se eu não me engano, também era 3 mil. Se não era 3 mil, era 2.700 até. Então assim, ou 3.300, agora eu não lembro mais. Mas na época fazia muito sentido esse preço. Então vamos lá, voltando aqui ao foco, né? Se você é um camarada que consegue se você consegue 6% mais a inflação, significa que você é um investidor eficiente. Se você é um investidor eficiente, cara, muito provavelmente essas questões de comprar, alugar, fazem sentido para você. Porque, via de regra, se você compra para, por exemplo, um imóvel e coloca ele para alugar, você vai conseguir ali no máximo 0,5% ao mês. Se você é um investidor que já consegue IPCA mais 6, cara, você com certeza IPCA no Brasil, né, índice de inflação, você vai ter mais do que 0,5 aí de rendimento. Então essa diferença entre aquilo que você tem de custo do imóvel, custo para pagar o imóvel, e aquilo que você rentabiliza o imóvel que você comprou, ou a diferença de guardar o dinheiro e colocar o dinheiro para investir, conseguir uma taxa maior, essa diferença aí é assim que é o princípio que a gente sabe se vale a pena comprar ou alugar. E a terceira pergunta, cara, isso vale, assim como toda análise vale para carro e imóvel, só que tem as peculiaridades, a gente está fazendo aqui de carro. Cara, você fica bem se você ficar sem um carro? Você é um cara que fica tranquilo, se você falar assim, cara, esse carro não é seu. No fim das contas, é uma percepção muito difícil, cara, de fazer conta. Ah, mas eu gastei 50 mil no final do contrato. Meu contrato é de 24 meses aqui. Porra, 24, eu tenho 3 mil de parcela. 24 vezes 3 aí, 60, 3, 4, 72 mil reais, se eu não tô errando na conta. 72 mil reais no final e eu saio sem nada. Aí na cabeça de alguns isso simplesmente não faz sentido. Por mais que eu queira fazer as contas, mostrar por A mais B que isso vale a pena, porque no fim das contas o custo do carro, a depreciação do carro, o meu investimento. Então assim, para quem tem essa percepção já de depreciação do carro, consegue investir e que não liga, por exemplo, de saber que você está num carro que não é seu, então, cara, faz sentido pensar num contrato que tem uma franquia razoável. Uma pessoa, por exemplo, você tem o seu carro aí na vida, pega o seu quilometragem de um período de um ano lá, divide por 12, vê seu gasto médio, vê se esse contrato, essa franquia de quilometragem faz sentido, porque às vezes eles também oferecem contratos com franquia muito baixa, e pensa na proporção aí, se faz sentido para você. Se você quiser ir mais fundo, eu fiz uma planilhinha, eu mando para vocês aí o link, deixo o link, ela é gratuita aí para vocês pegarem e fazerem as contas, aí é mais profundo, porque a gente tem que pensar em depreciação do carro, a gente tem que pensar em custo de manutenção, custo de limpeza, tudo que você vai ter de custo com o carro, porque em alguns contratos, por exemplo, esse, eu dou um gasto com limpeza. Então hoje, para mim, faz sentido, porque eu consigo responder essas 3 perguntas. E resumindo o vídeo aí, finalmente, né? Quais são as 3 perguntas? Eu consigo, tem disciplina para investir? Ok, tem disciplina para investir, sou um cara disciplinado. Respondi a primeira pergunta, passei no primeiro teste. Segunda pergunta, eu sou um cara que consigo rentabilizar bem meu dinheiro? Pego um índice de referência, IPCA mais 6, eu consigo IPCA mais 6 e hoje é bem fácil, você tem aí os tesouros IPCA mais e pagando 6% além da inflação. Então é só você pegar um título de tesouro, é lógico que é um título de um prazo maior, você vai estar sujeito à curva de juros ali, é uma análise mais complexa que depois a gente fala aqui, como é que funciona essa marcação a mercado, né? Mas beleza, eu consigo rentabilizar aqui no geral meus investimentos mais do que 6% acima da inflação. Ou sou um investidor ok. Se eu sou um investidor ok, agora a próxima pergunta é, eu consigo viver bem? Tipo assim, essa sensação de ter o carro, eu fico bem com o carro alugado? Cara, eu fico muito tranquilo, resolve meu problema, e aí ele é um excelente carro, e eu sei também que qualquer coisa que acontecer, cara, eu tenho só mais um pouquinho de prestações, na verdade de parcelas, né, do meu aluguel para pagar, e depois eu simplesmente vou devolver o carro, não vou ter custo nenhum com ele, cara, entendeu? Então assim, isso também é uma segurança. Quando você chega ali no meio do final do contrato, você sabe, pô, qualquer coisa que der errado aqui também, eu devolvo o carro, velho. Se precisar andar a pé, eu ando a pé, entendeu? Então assim, isso também é um pouco de liberdade, porque o carro ali é um passivo, talvez você vai ter que ter um trabalho com o carro. Além disso, outra vantagem que eu vejo das intangíveis, né, de alugar um carro, cara, você não vai preocupar com a manutenção. O carro às vezes pode dar uma pane, você vai pegar um carro às vezes usadinho, que é bem melhor, um usadinho
de qualidade do que um 0 km esse preço absurdo no Brasil, cara. Então eu acho que essa sensação também da tranquilidade, de dependendo do momento que você tiver na vida, cara, ou eu coloco aqui no orçamento 3 mil para custo com carro, claro que tem combustível, etc, é 3 mil e não tem surpresa. Então, se você não tá querendo tomar risco com relação a carro, cara, não tô querendo ter dor de cabeça nenhuma com carro. E esse é o momento da minha vida. Eu gosto de carro, adoro carro velho, confusão, mecânico, mas nesse momento eu não quero. Então, não faz sentido pra mim. Bom, esse foi o primeiro rolê. Espero que vocês tenham gostado. Considere se inscrever neste canal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E validando aí, a gente faz mais. Tem muita coisa pra gente conversar nesse papo mais descontraído, sem muita edição. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Te convido para conhecer também a Escola de Valor, né? Que é a nossa escola de investimento, que tem muito conteúdo, muito mais denso. Você vai aprender. Se você não entendeu alguns termos, eu tenho certeza que se você for lá na Escola de Valor, lá vai estar te explicando tudo certinho. Grande abraço, tchau, tchau.